Os jogadores do Internacional, enfim, tiveram seu último dia de folga após a vitória sobre o Atlético Goianiense. E agora se reapresentam pensando no Red Bull Bragantino, com destaques para retornos de jogadores que estavam no departamento médico e que ficam à disposição de Mano Menezes, que terá que resolver um problema importante na equipe, já que Bustos está fora. Pedro Henrique pode ganhar uma vaga no time titular. Com essa ausência, a gente explica. Mano Menezes indicou o Patrick de Luca, volante que está no Bahia, para ser pelo menos sondado, visando a temporada do ano que vem. Houve um aumento na premiação para as gurias coloradas caso elas ganhem o título brasileiro no próximo sábado em São Paulo. E os bastidores da bronca que Mano Menezes deu em Edenilson na partida em Goiânia e o real impacto que isso pode ter no ambiente do capitão colorado. Esse é o Diário do Inter KTO de quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vamos fazer um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Fechado? Vamos falar primeiro sobre o mais factual. Os jogadores do Inter não treinaram novamente nessa quarta-feira. A reapresentação acontece na quinta-feira à tarde, quando começa a preparação visando o jogo contra o Red Bull Bragantino na outra quarta pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, os jogadores tiveram uma folga bem boa e agora vão poder se reapresentar com uma semana ainda de preparação antes desse jogo importantíssimo para o Inter se consolidar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mano Menezes terá algumas novidades já no treinamento de quinta-feira. E se não for no treinamento de quinta-feira, será nos treinamentos ao longo desta semana. Isso porque Daniel, que ficou de fora da partida da última segunda-feira, em função de uma bolada no olho, deverá ser reintegrado aos treinamentos, se não na quinta, já nos próximos dias. E não será um desfalque novamente para a partida contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira. É um jogador que o Mano Menezes poderá contar para montar o time titular. Assim como o Wanderson, que ficou de fora em função de um desconforto na coxa e também deverá aparecer já nos treinamentos dessa semana, sendo uma opção para o técnico Mano Menezes. Aliás, falando no time titular contra o Red Bull Bragantino, nessa quarta-feira eu gravei um vídeo falando sobre a solução tática que o Mano poderá encontrar nesta semana pela ausência do Fabrício Bustos. Isso porque o lateral direito argentino é a principal válvula de escape do Internacional pelo lado direito, o que pode fazer com que o Mano mexa um pouco na estrutura da equipe, o que pode significar talvez Pedro Henrique entre os titulares. Eu dou mais detalhes aqui, clica aqui e assiste para tentar entender o que o Mano pode trabalhar ao longo dessa semana, pensando na partida contra o Atlético Goianiense. Beleza? Vamos falar sobre os assuntos também do noticiário dessa quarta-feira, por quê? Patrick de Luca, volante de 22 anos de idade, que está no Bahia, esteve sondado pelo Internacional. Quem trouxe essa informação foi o Jorge Nicola, jornalista do estado de São Paulo. O Inter, de fato, fez uma consulta a esse jogador, informação que foi confirmada pelo próprio empresário do atleta. Ele tem contrato com o Bahia somente até o final do ano de 2022, portanto, ele pode já assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas ele tem sondagens também de alguns clubes da Europa, em especial clubes do futebol português, de acordo com o que passou o próprio empresário. Então o Inter sim está na briga, mas é uma briga um pouco mais dura. Quais os trunfos do Internacional? O Mano conhece esse jogador e o Mano gosta bastante desse jogador. O Patrick de Luca é um segundo volante que pode jogar como um primeiro, mas é um cara preferencialmente de marcação. Nessa temporada pelo Bahia, ele disputou 42 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Ele é um jogador que faz muito mais o trabalho sujo do que um cara que se destaca em números como gols e assistências, mas é um jogador de um certo refino técnico, de uma certa qualidade técnica e que o Inter está observando, sondando, monitorando para, quem sabe, executar uma proposta para que ele venha na próxima temporada. Mas não é algo muito concreto ainda. Por enquanto, é apenas em tom de sondagem. Mas sim, Patrick de Luca está interessando ao Internacional neste momento. Principalmente porque o Inter deverá ter uma renovação no seu elenco de volantes. O Lisiero vai embora no fim do ano. O Inter não sabe se o Johnny vai ficar porque pode aparecer proposta por ele, já que é um jogador que está valorizado, sendo convocado para a seleção norte-americana. E o Edenilson também o pessoal não sabe se vai ficar. E é sobre Edenilson que eu quero falar agora. Muito repercutiu
uma bronca que o Mano Menezes deu no Edenilson durante a partida contra o Atlético Goianiense. É uma bronca quando o Edenilson ele recebe uma bola, não dá um passe que ele poderia forçar, volta e acaba tentando recuar um passe e acaba errando. Ele estraga a jogada porque faltou confiança dele de achar o passe. E o Mano imediatamente se levanta do banco de reservas, vai na beira do gramado e grita com o Edenilson. Assume essa bronca, busca para jogar. Acontece que depois dessa bronca do Mano Menezes, muita gente começou a trazer especulações. Olha, o clima pro Edenilson ele não tá bom, o Edenilson está se escondendo, não tá comprometido e o Mano está observando isso, tanto que ficou bravo. O Edenilson tá querendo forçar a saída. Eu até conversei com algumas pessoas do meio do Inter relacionadas a isso e eu vou dar muito mais aqui, tá? O ambiente de quem tá no dia a dia, tá? Primeiro, o Mano tem confiança no Edenilson, tá? E o Mano deu aquela mijada no Edenilson, o Mano deu aquela bronca no Edenilson justamente para dar confiança pro jogador. Foi um lance, claro, onde o Edenilson ele não se sentiu confiante para executar a jogada e em função disso acabou tomando uma decisão equivocada. E foi isso que o Mano cobrou ele. Cara, vai, assume, tu é o capitão, tu é uma das lideranças, assume, joga, vamos lá, nós estamos contigo. Então, sim, foi uma bronca, mas uma bronca também para que o Edenilson tenha mais confiança. Não é um ambiente pesado, é isso que eu quero levar para vocês, para o Edenilson. Porque com todo mundo que a gente conversa do ambiente do Internacional, todos destacam que estão trabalhando para que o Edenilson retome essa confiança e, principalmente, retome essa confiança por parte do torcedor que vaiou o Edenilson nos últimos jogos do Beira-Rio. Então, não pensem que essa bronca do Mano significa um Edenilson na reserva no próximo jogo. O Edenilson deverá ser titular contra o Red Bull Bragantino ainda na ausência do Johnny. E não é essa bronca que muda isso. É mais uma questão normal de jogo e também um incentivo do Mano, de cara, vamos lá, nós estamos contigo, assume essa bronca. E o Mano deu essa chamada do Edenilson, o que é também absolutamente normal. Repercutiu um pouco mais porque vazou diante dos microfones. É esse o relato que eu posso dar para vocês em relação a isso, tá? Deixa eu falar um assunto importante também com vocês, que é sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. Final no próximo sábado, às 2 horas da tarde, em São Paulo, o Inter vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena, se torna pela primeira vez campeão brasileiro feminino. E houve um aumento na premiação para o campeão brasileiro de futebol feminino. R$1 milhão é a premiação. O ano passado, a premiação era 5 vezes menor. O segundo colocado, para vocês terem uma ideia, ganha R$500 mil. Em termos de futebol feminino, é bastante dinheiro. E é muito valorizada essa premiação a partir de agora. Então, mais um sinal de que aos poucos a categoria está se valorizando pelo investimento que ela mesma está chamando. A gente vê muito mais olhos sendo voltados para o futebol feminino. 36 mil pessoas no estádio Beira-Rio no primeiro jogo da final. Então, legal ver a modalidade crescendo dessa maneira. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou convidar vocês para irem lá na KTO Odds, tá? E eu vou mostrar uma aposta que a odd tá muito boa, mas eu não consigo acreditar nela, tá? Juventude para não ser rebaixado na Série A, para a Série B. Vocês sabiam que isso está pagando 21? É muita grana, porque é muito difícil o Juventude não ser rebaixado. Essas e outras apostas especiais, tu confere lá na KTO.com. Te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!